E como a gente combinou semana passada, eu vou fazer mais um exercício com vocês, para vocês fazerem mais uma lista de exercícios para mim agora sobre tridimensional, né? Vetor força no espaço, ou seja, nas três dimensões, x, y, z. Então, semana passada, ó, a gente falou desse slide aqui, componentes retangulares de um vetor, que podem, né? A gente tinha visto até então só nos eixos x, y e agora x, y, z. E aí a gente então falou de IJK. E aí a gente viu que a gente aprendeu então a decompor o vetor, né? Escrever ele como uma componente no eixo x, uma componente no eixo y, uma componente no eixo z. Então todo vetor eu posso escrever dessa forma. Claro, se ele tiver, né? Às vezes a componente pode ser zero, ele pode estar exatamente sobre o eixo x, sobre o eixo y, sobre o eixo z. Então eu posso ter aí parcelas que são zero, componente zero. Mas eu posso ter aqui os três, x, y, z e jk. Aí a gente viu como que a gente acha o módulo do vetor, do mesmo jeito lá por Pitágoras, igual a gente fazia no bidimensional. A gente viu os ângulos, né, diretores, ou seja, o ângulo que o vetor faz com o eixo x, o ângulo que esse vetor faz com o eixo y e o ângulo que esse vetor faz com o eixo z. E aí então a gente fez dois exercícios. Esse primeiro aqui, expressar a força F como um vetor, ou seja, ela é 200 newtons aqui, mas ele queria que a gente chegasse numa resposta como um vetor, né? Dessa forma, ó, 100i mais 100j mais 141k. E aí a gente viu então que sempre, né, eu vou ter essa fórmula aqui, ó, que foi a que a gente utilizou nesse primeiro exercício. Cosseno ao quadrado do ângulo que a força faz com o eixo x, mais cosseno ao quadrado do ângulo que a força faz com o eixo y, mais cosseno ao quadrado do ângulo que a força faz com o eixo z é igual a 1. Aqui ele mostrou pra gente que o ângulo que faz com o eixo y é 60 graus, o ângulo que faz com o eixo z é 45 graus. Aí a gente conseguiu descobrir então o ângulo em x, utilizando a fórmula aqui, ó. O ângulo que faz com o eixo x, que ele chamou de alfa. A gente viu que poderia ser 60 ou 120, porque o cosseno do ângulo a gente chegou que é mais ou menos meio. Então, o cosseno de 60 é meio e o cosseno de 120 é menos meio. Só que aí a gente viu que se fosse 120, esse vetor não estaria aqui, ó, no primeiro quadrante. Ele está até mostrando aqui, ó, a projeção está aqui no primeiro, ó, está aqui nesse plano aqui, ó, no x positivo. Então, por isso que o ângulo é 60. Se fosse 120, estaria lá para trás, estaria para cá, ó. Nessa região aqui, né? E aí a gente viu então que o ângulo é 60 graus, e aí sabendo o ângulo, a gente consegue escrever então, né? As parcelas. Fx na direção y, Fy na j, Fz, k. E aí lembrando que a componente em x é a própria força vezes o cosseno do ângulo que faz com x, a componente em y é a força vezes o cosseno que faz com o eixo y, e a componente em z é a força cosseno que faz com o eixo z. E aí ele conseguiu escrever aqui como um vetor. E aí, só para verificar, ele viu que está correto, ó, que aplicando Pitágoras dá que a força é 200 newtons, que é a informação que a gente tem no começo. Ela é 200 newtons e tem essa orientação aqui. Então a gente fez esse primeiro exercício, aí a gente fez o segundo. Determine a intensidade e os ângulos diretores da força resultante, que atua sobre o anel. Então, nesse anel eu tenho uma força que é F1, escrita dessa forma, e F2 escrita dessa forma. Ele falou, então, qual que é a resultante? A resultante a gente sabe que é né, uma mais a outra, né? A soma vetorial aqui das forças. E aí a gente resolveu. Somamos I com I, J com J, K com K, né?
Somamos tudo e chegamos num valor de força. Um vetor, né, escrito na forma de vetor cartesiano. E aí, por Pitágoras, a gente eleva a primeira parcela ao quadrado, mais a segunda parcela ao quadrado, mais a terceira ao quadrado, tira a raiz. Chegamos que a força tem módulo de 191 newtons. E aí, através disso, a gente consegue achar os ângulos diretores. Né? Se eu pego a parcela em x e divido por 191, isso é o cosseno do ângulo que a força faz com o eixo x. Se eu pego essa parcela aqui, ó, no eixo y e divido por 191, isso é o cosseno do ângulo que a força faz com o eixo y. E se eu pegar 180 e dividir por 191, isso é o cosseno do ângulo que a força faz com o eixo z, que é isso aqui, né, ó. E aí a gente resolveu aqui. E achamos os três ângulos, que a gente chama de ângulo diretor, ângulos diretores. Ou seja, o ângulo que a minha resultante faz com o eixo x é esse, o ângulo que a minha resultante faz com o eixo y é esse, e o ângulo que a minha força faz com o eixo z é esse aqui. E eu tenho que dar essas respostas, porque não adianta só eu falar que a força é 191 newtons, né? A gente viu lá que a gente tem grandeza escalar e grandeza vetorial. A força, além do módulo, eu tenho que dar a direção e o sentido, né? A setinha aqui me mostra o sentido, mas a direção eu preciso mostrar os ângulos. Então aqui nesse esquema aqui, ó, ele está mostrando certinho pra gente os ângulos que a força faz. Tudo bem, gente? Eu quis só revisar o que a gente fez. Só quis revisar o que a gente fez na aula passada. Tudo bem até aqui? Vocês ficaram com alguma dúvida na aula passada? Ou agora, eu resumindo? Ou tá tranquilo? Até que tá indo. Revisando as aulas também ajuda. Ah, beleza. Agora a gente vai, agora a gente vai fazer a mesma coisa no terceiro exercício. Só que o terceiro, ele fala pra gente qual que é a F1, ele dá as informações da primeira força, ele dá as informações da resultante e pede informações da força 2. Mas aí a gente consegue resolver também. Eu consigo sempre falar, né, ó, que a minha resultante é a soma vetorial das duas forças. No caso aqui são duas, poderiam ser três, quatro. É só eu ir somando, né? Aqui ele fala, ó, duas forças, a F1 e a F2, atuam sobre o gancho mostrado na figura. Especifique os ângulos diretores coordenados de F2, ou seja, especifique os ângulos que F2 faz com os eixos, né, x, y, z, de modo que a resultante atue ao longo do eixo y positivo e tenha intensidade de 800 newtons. Então, no caso, ele deu as características da FR, que é a resultante, deu as características de F1, que no caso ela tem 300 newtons, ela faz 45 graus com o eixo X, 60 graus com o eixo Y e 120 graus com o eixo Z. E aí está me pedindo informações da F2, que ele só sabe que é 700 newtons, mas ele não sabe qual que é o ângulo que essa força 2 aí faz com os eixos. Certo? Então, ó, falem para mim, se a FR, se a resultante está atuando, né, ao longo do eixo Y positivo e ela vale 800 newtons, como que eu escrevo ela em termos de IJK, a resultante? Em termos de IJK, como que eu escrevo a resultante, sendo que eu estou falando que ela tem 800 newtons e atua no eixo Y positivo? Alguém fala para mim aí.
Vocês estão por aí? Sim. Alguém me responde aí, então. Arthur, Bruno, Douglas, Elaine, Flávia, Gabi, Gustavo, Iago, Isa, Lawanda, Marco, Tati, Vinícius, Viviane e Aritza. Se eu sei que a força é 800 newtons e está no eixo Y, como que eu escrevo ela? Em termos de JK. Não vai dividir por 3, né? Pelas 3 dimensões. Não. Ele só está falando que os 800 está em cima do eixo Y aqui, ó. Vai ficar assim, professor, F1 igual a 300 cosseno de 45. Não, sim, mas eu estou perguntando a FR primeiro, Douglas, a resultante. Mas pode ser então, me fala aí como que é. Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos ver a F1 então. Fala para mim. A F1 300 cosseno de 45 e e mais 300 cosseno de 60 J mais 300 cosseno de 120. Isso aí, K. Isso aí é minha F1, beleza. E aí então só vamos colocar. Você quer colocar os valores aqui? Vocês fizeram na calculadora? 300 cosseno de 45, 300 cosseno de 60, 300 cosseno de 120. Quanto que dá 300 cosseno de 45? 212,2. 212,2 e mais cosseno de 60 é meio, 300 vezes meio, 150. E cosseno de 120 é menos meio, então menos 150, concorda? Cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60, só que como está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. E é isso mesmo, né? Ó, porque a força está apontando para baixo aqui, ó. O Z é positivo para cima e a força está lá para baixo, ó. Por isso que vai dar menos. Então, você escreveu F1, beleza. Agora, e para escrever a resultante, sendo que ele falou que ela é 800 na direção I. Como que eu escrevo a resultante? A resultante não é F1, mas F1? Não é F2? Sim, aí eu vou escrever isso, mas eu quero escrever a resultante aqui em termos de JK. Só para a gente fazer aqui, ó. FR é igual a F1 mais F2. Escrevi F1. F2 eu não sei escrever porque eu só tenho que era 700. Eu não tenho os ângulos. A F1 eu escrevi porque eu tenho os ângulos. A F2 eu não tenho. Mas a FR eu consigo escrever também. Em termos de JK. Como que ela fica? Se eu estou falando que ela está em cima do eixo Y. FR é igual a 800 J. Isso Não. aí. Certinho. Se ela está ao longo do eixo Y positivo, ela está em cima do eixo. Ela não tem componente em X e em Z. Ela está no eixo Y. Então ela tem a parcela em J só. E como é eixo Y positivo, é mais 800. Se falasse ao longo do eixo Y negativo, seria menos 800. Então tá certinho, Douglas. Isso aí. Escreveu F1 em termos de JK. Escreveu FR em termos de J só, porque não tem parcela em X e em Z. E agora eu posso escrever aqui, ó. Resultante é F1 mais F2. Eu tenho escrito já FR e tenho escrito F1. Eu consigo escrever F2. Alguém quer tirar um print ou eu posso apagar aqui? Espera um pouquinho, Nath. Ó, gente, vocês vão me perguntando, hein? Porque senão vai virando uma bola de neve. Se vocês não estiverem entendendo, me pergunta.
tem que estar, sim, entendendo essa questão dos ângulos aí, ó. Interpretar o exercício, ver que ele deu F1 aqui, ó, módulo 300 newtons. O ângulo 45 é que faz com o eixo X, o ângulo 60 é que faz com o eixo Y, o ângulo 120 é que faz aqui com o eixo Z. Saber escrever aí em termos de seno, cosseno, né? Falei para vocês que sempre que ele falar que a força faz um ângulo com o eixo, né? Ah, F1 faz 45 graus com o eixo X. Então, F1 cosseno de 45 já é a parcela dessa força no eixo X. Se eu dou direto o ângulo que faz com o eixo Y, então a força vezes cosseno do ângulo que faz com o eixo Y já é a parcela no eixo Y. Vão me falando se vocês estão entendendo, hein? Tiraram print? Vocês querem perguntar alguma coisa daí até então? Pode passar, eu acho. Então, ó, se eu vou escrever que FR. Professora, só me complica. Eu tô olhando, tô deixando a tela aqui, tô olhando se vocês escrevem no celular aqui. Só me complica. Só me complico a parte do seno e cosseno, mas tira essa dúvida no final da aula. Tá. Não, mas vamos falar isso já, porque isso aí vocês têm que ter claro A gente tem que ter claro e claríssimo isso daí, vamos ver. Até comentei com vocês aqui do outro slide, deixa eu ver. Acho que é até mais fácil no bidimensional aqui. Ó, a gente comentou quando a gente estava falando de bidimensional que sempre que eu tenho uma força, eu posso escrever ela em termos de suas componentes, porque eu posso falar que ela é esse vetor aqui em cima do eixo X, somado com esse vetor aqui, ó, no eixo Y. A gente viu regra do paralelogramo, regra do triângulo. Se eu tenho um vetor que está aqui para a direita, e aí depois somo com o vetor que está aqui para cima, o meu resultado é esse F1 aqui. Isso é regra do triângulo. Eu expliquei para vocês. Então eu posso falar que F1 é essa aqui, que eu vou chamar de FX, F1x, mais F1y. Eu sempre posso escrever uma força em termos de suas componentes, no eixo x e no eixo y. E aí, ó, eu enxergo um triângulo aqui. Se eu quero saber a parcela em y, é seno, porque seno é o cateto oposto. Seno de 30 é o cateto oposto ao 30, que é o F1y, dividido pela hipotenusa, que é a própria F1, que é essa aqui, né? Ó. E se eu quero fazer cosseno de 30, é o cateto adjacente, que é o F1x, dividido pela hipotenusa, que é F1. Então, por isso que eu escrevo, ó, que F1x é F1 vezes cosseno de 30, e F1y, ó, multiplicando em cruz, né? É F1 seno de 30. Então, ó, se eu já dei aqui para vocês, ó, percebe que eu mostrei para vocês o ângulo 30 é o ângulo que F1 faz com o eixo X. Concordam? Ó? 30 graus é o ângulo que a força 1 faz com o eixo X. Se eu já dou o ângulo que a força faz com o eixo X, eu posso falar que a parcela em X, ou seja, F1x, que eu chamei aqui, é F1 cosseno. Então, sempre que eu dou um ângulo, né, da força com o eixo, se eu fizer vezes cosseno, força vezes cosseno, é a parcela naquele eixo. Então naquele exercício lá, eu falei que é 45 graus com eixo X.
Se eu já falar F1 cosseno de 45 graus, é a parcela em x. E aí o oposto sobra pro outro eixo, né? Aqui no caso. Aqui também, ó, seria a mesma coisa, ó. O oposto que eu falo, se sobrou cosseno pro eixo x, pro outro é o seno, né? Para outra componente. Agora aqui, ó, ele deu olhando esse triângulo, ó. Posso olhar tanto esse de cima aqui, ou posso olhar esse aqui, ó, dá na mesma. Mas se ele já deu, é que aqui é 45, seno e cosseno de 45 são iguais. Mas se ele já deu que é 45 graus com o eixo y, F2 vezes cosseno de 45 já é a minha componente no eixo y, porque é o ângulo que a força faz com o eixo y. Então, aqui no caso, a parcela em y, ó, vai ser F2 cosseno de 45, porque o 45 é o ângulo entre a força e o eixo y. E aí sobrou, então, seno de 45 para F2x, que é a parcela em x aqui embaixo, ó. Que é a mesma aqui de cima, né? Ó. Esse vetor aqui, deixa eu apagar aqui que ficou meio bagunçado. Mas do mesmo jeito que eu desenhei ali as componentes, eu posso falar que esse vetor 2 é a mesma coisa que eu somar essa parcela em y, F2y, mais esse vetor aqui em x, ó. F2x. Então, F2y mais F2x, somando os dois vetores, eu tenho F2. Regra do triângulo. Esse vetor mais esse me dá esse aqui. Então, sempre que eu dou o ângulo com relação ao eixo, eu já tenho aquela componente lá, é cosseno. Força vezes cosseno. Deu para entender, Amanda, será? Tá claro isso aí para todo mundo ou não? Essa parte do seno, cosseno aí? Sim ou não, gente? Falem aí para mim, senão eu explico de novo. Lawanda, deu para entender? Então, se eu estou falando aqui que a força faz 45 graus, ó, com o eixo x, isso aqui é cosseno, ó. Aliás, a F1 faz 45 graus com o eixo x, essa parcela em x aqui é cosseno, ó, com a teta adjacente. Se eu estou falando que F1 faz 60 graus com o eixo y, ó, isso aqui também. Cosseno. Eu fui lá no bidimensional porque talvez seja um pouquinho mais fácil de... Talvez seja mais fácil de enxergar, mas o que eu quero que vocês entendam é, se eu estou falando que o eixo faz, que a força faz 45 graus com o eixo, então a força vezes cosseno de 45 graus é a componente naquele eixo. E aí a gente escreveu então. Aí o Douglas, a gente estava fazendo aqui, ó, resultante é F1 mais F2. A minha resultante é 800J. A minha F1 é 212, quanto, Douglas? Esqueci aqui. 0,2I mais 150J menos 150K mais a F2 que eu não sei. Minha F2 eu não sei. Não sei escrever, não sei quantos IJK que ela tem. Eu sei que ela é 700 newtons, mas em termos de IJK eu não sei porque eu não tenho os ângulos. Então eu deixo assim, ó. 800J, que é a resultante, é a F1, que é tudo isso,
mais F2. Mais F2 aqui. O F2 está para cá positivo, ele continua positivo. O 800 está aqui, continua 800. E tudo aquilo ali passa com sinal contrário, ó. Então, o 212 estava positivo, vem negativo para cá. O 150 estava positivo, vem negativo para cá. E o 150 estava negativo, vem positivo para cá. Então, deixei o F2 quietinho aqui, que está positivo. E tudo isso aqui que é o meu F1, joguei para lá. Passei, né? Passei ali da igualdade, pro lado de lá. Então, tinha 800J, menos 212I, menos 150J, mais 150K. Isso aí vai me deixar com que resultado de F2? E eu só tenho esse 212 só. Então, menos 212,2i. J, eu tenho 800J e tiro esse 150J. Mais 650J, é isso? Isso. E o K fica sozinho lá, ó, mais 150K. E se a gente olhar aqui a F2, ó, ela tá negativa no X, porque ela tá lá para trás, ó. Tá apontando para trás ali. Parece, pelo menos, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ela tá positiva no Y e positiva no Z. Positiva no Y, positiva no Z. Parece que ela tá lá no segundo quadrante, lá no quadrante de trás, ó. Negativo de X aqui, ó. Mas vamos ver se é isso. Então eu escrevi aí F2 em termos de JK. Deu isso a conta? Vamos ver se é isso. Ó, só para ver se a gente está fazendo certo aqui, ó. Menos 212,2i, menos 212,2i. Mais 650J, mais 150K. Tá? É isso aí. Ele escreveu o resultante aqui igual a gente. Escreveu F1 igual a gente. Resultante é F1 mais F2. Descobriu F2. E aí, só para checar aqui, ó, deu 700. Que é o que ele fala aqui no começo, ó, força 700. Ele pegou 212,2 e levou ao quadrado, 650 ao quadrado, 150 ao quadrado e tirou a raiz. O módulo é 700 mesmo. Só que ele quer os ângulos. E agora eu consigo achar, porque eu tenho a parcela em x, tenho a parcela em y e tenho a parcela em z. Então, se eu pego esse valor e divido por 700, cosseno do ângulo que faz com o eixo x. Esse valor dividido por 700, cosseno do ângulo que faz com o eixo y. Esse valor dividido por 700, cosseno do ângulo que essa força faz com o eixo z. Professor, Oi. ali ele só escreveu ali para saber a F2 e que ele começou com 800J. Lá em cima. Aqui? Aí na linha de cima ele só escreveu os valores, depois ele... É igualzinho a gente fez, ó. Ele escreveu resultante F1 mais F2. O que é resultante? 800J. É igual a F1, que é tudo isso, mais F2. Aí isolou o F2 aqui positivo, 800J menos 212, menos 150, mais 150. Exatamente isso aqui, ó. Né? Ah, tá. Exatamente isso. Tinha resultante desse lado esquerdo, F1 mais F2. Deixou F2 sozinha, e aí, né, porque eu quero saber a F2, e aí o que estava desse lado passou para o outro. E aí troca o sinal, né? Aí o 800J já estava do outro lado, continua 800J. E como eu troquei essa F1 para o lado de lá, muda o sinal.
Porque foi pro lado de lá da igualdade, né? Ok. E aí, então, tentem ver para mim, ó, qual que vai ser quais que vão ser os ângulos. Porque agora se eu tenho as parcelas em x, y, z da força 2, ó. Agora eu escrevi F2 em termos de suas componentes no eixo x, componente no eixo y, componentes no eixo z. Eu consigo saber os ângulos agora, então. Se eu sei que aqui é 700, né, o módulo é 700 e as parcelas aqui eu tenho, aí eu vou ver se vocês fazem então os ângulos para ver se vocês entenderam. Vamos chamar aqui de alfa, beta e gama. Alfa, o ângulo que a força faz com o eixo x, beta e gama, que é a força 2, né? Que é o que o exercício pede. Especifique os ângulos diretores da força 2. Alguém chegou em algum resultado? Cara, o meu não tá batendo não. O meu primeiro aí, 212, tá dando 72. O ângulo. Você pôs o menos na frente, Douglas? Porque é menos, né? Ó. Ah, Aí você faz menos 212,2 dividido por 700. Isso aí vai ser o cosseno do ângulo. Vai dar negativo. Tá lá, vai dar um ângulo maior que 90 graus. Dá 108? 108.
Daí o outro deu 21. 21,8. E deu 0,7 aqui. Não, tranquilo. Deve ser algum arredondamento aí. E o outro dá 77, né? 0,6. Isso aí. Ó, menos 212, que é a parcela em x dividido por 700. 650 dividido por 700. 150 dividido por 700. Ângulos com eixo x, y, z. Ou seja, ó, não sei se dá para enxergar bem aqui esse desenho, mas que ele desenhou a F1, desenhou a F2 lá, ó, e a resultante está aqui em cima do eixo y, que ele falou, 800. E aí essa F2 está falando que é 108 graus com o eixo x, está aqui, ó. Está lá atrás mesmo, ó. A força está apontando lá para trás, o contrário do eixo x. X está positivo para cá, ó. Aí deu com o eixo y, ó, a F2, 21,8 graus, e com o eixo z, 77,6. Certinho, isso aí. Ô Douglas, quando você falou que acha que deu errado, por que você falou que achava que dava errado? 72? Porque você viu a resposta ou porque você achou que tinha que dar maior que... É porque eu tinha visto, daí eu vi que não deu 108. Porque se você... como deu 72, ó... 72 era se estivesse no primeiro quadrante. Porque é sempre aquilo que eu falo, ó. Vou tentar desenhar aqui. Estou aqui no primeiro quadrante, 72 graus. Qual que vai ser o mesmo para cá, ó? Vai ser o próprio 108. Os cossenos são iguais. Só que um está no primeiro quadrante e o outro está no segundo. Ah, como ele ficou negativo, né? Sim. Já entendi. Porque se eu tenho a abertura de 72 aqui, ó. Se eu voltar os mesmos 72 aqui, ó. 180 menos 72. Aqui 0 graus, 72. 180 menos 72 vai chegar no 108 aqui, ó. Aí se você também quiser fazer, cheguei no 72, mas eu sei que o ângulo está no segundo quadrante, porque é negativo, né? A parcela do 212 ali é negativo, ó. É só você enxergar que então vai ser o ângulo de 108. Mas acho que é mais fácil já pôr na conta direto, né? É, mas bem mais fácil. Negativo aqui, ó. Menos 212. Mas é isso, se fosse positivo era 72. Como é negativo, está no eixo x negativo aqui. É o 108. Então tá lá para trás, ó. Tá no x negativo. Por isso que no começo, quando a gente falou de trigonometria, eu falei do círculo trigonométrico, falei do cosseno, falei do seno, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E se eu sei tudo do primeiro, eu sei então tudo do segundo, terceiro e quarto, porque é só espelhar, né? Rebater aqui. Por isso aquela hora eu falei, o cosseno de 60 é meio, então de 120 aqui vai ser menos meio. Isso aí ajuda bastante na hora faz mais rápido, né, o exercício. Tudo bem, gente? Pessoal, entendeu? Bruno, Douglas, Elaine, Flávia, Gabi, Giovana, Gustavo, Iago, Lawanda, Marco, Tati, Vinícius, Viviane, Wellington e Aritza. Vocês entenderam, gente? Falem a verdade. Acho que entendi. Eu entendi. Agora eu quero pedir para vocês para quarta que vem, vocês têm uma semana então, para fazer esses 4 aqui, ó. O 4, 5, 6 e o 7. O 8 não precisa fazer, não. Professor, 4, 5, 6 e o 7. Pode falar.
Pode, no quarto, no exercício 4 aí, ó. A força, ela tá no sentido ao contrário, assim, vamos dizer, né? Do que a gente vem fazendo, né? Assim, aí você vai ter que enxergar que a setinha, ó, tá apontando pro contrário de x. É isso que você tá falando, né? Isso. Então ela é negativa no x, isso aí. Ela é negativa daí, né? É. Ah, tá. Por mais que ela tá dando ali que o ângulo é 60, né? É, Mas vai ser. É, ela tá dando que é 60, mas como a setinha tá ali, ó, né? Tá ao contrário de x. É isso. Aí o beta eu não sei. A peça montada no torno está sujeita a uma força de 600. Aliás, 60. Determine o ângulo beta. E expresse a força como vetor cartesiano. Igualzinho esse primeiro aqui que a gente fez, né? É cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de beta ao quadrado mais cosseno de gama ao quadrado é igual a 1. Tenho dois ângulos, acho o terceiro ângulo. Esse beta aqui, ó. E aí escreva a força em termos de JK. Vetor cartesiano. Aí os 60 newtons. Faz 60 graus com o eixo X, mas a setinha está ao contrário, então tem que levar isso em consideração. Porque o vetor está, que nem o Douglas falou, está diferente do que a gente viu até agora, né? Ele está apontando ao contrário aqui, ó. E aí, ele faz 30 graus com o eixo Z. Também está ao contrário, porque está para baixo. É isso. E tem que descobrir o Y. Ah, então nesse caso aqui eles vão ser todos negativos. Sim. Tá. Aí o quinto exercício. Espera aí. Aí o quinto exercício. Eu vou deixar vocês fazendo já. Aí vocês vão me perguntando se vocês tiverem dúvida. Aproveita agora que são 7h50. Tentem ir esboçando aí. E aí vocês vão me perguntando se vocês têm dúvida. Ó, esse quinto aqui também, ó. A viga está sujeita a duas forças. Expresse cada força na forma vetorial e determine a intensidade e os ângulos diretores da resultante. Então, ele aqui é a resultante entre F1 e F2. F1, pelo que eu estou entendendo, está num plano só aqui. ZX, ZY. Não sei por que não sai essa barra aqui de baixo. Atrapalha para ver. Aí, saiu. É, tá no plano ZY, ó. Ele até desenhou aqui, ó. Essa força 1 aqui, ó, 24 tá na direção Z, 7 tá na direção Y, 25 é a hipotenusa. Ao invés de dar os ângulos, ele deu os lados do triângulo, dá na mesma. Você sabe seno, cosseno e tangente por esses ângulos aqui, ó. Por esses lados aqui, né? A gente fez um exercício assim nas aulas passadas. Ao invés de dar o ângulo, ele dava o valor dos lados do triângulo. E aí a F2, ele falou que é 60 graus com X, está positivo. 60 graus com Z está positivo porque está para cima. E aí o 135, ó, já faz ele estar no outro quadrante lá. A parcela em Y é negativa da F2. E aí então você consegue escrever F1 e F2 em termos de JK e também consegue achar a resultante. E ainda os ângulos da resultante ainda. Tentem fazendo aí, vocês vão tirando dúvida comigo. Pode ser? Deu para entender, Douglas? Deu, professor? Tô fazendo já aqui. Aqui também ele deu trocentos ângulos, ó. Tentem interpretar aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Ele deu F1, deu F2 e deu F3 agora, ó. Não vai mudar nada. Resultante é F1 mais F2 mais F3. E aí ele deu os ângulos da F1, os ângulos da F2, os ângulos da F3. Ele pede a resultante. Então, sempre é isso. É interpretar aqui os ângulos, né? Escrever as forças em termos de suas componentes.
E aí você consegue achar, então, a resultante, os ângulos. Eu vou ficar por aqui. E aí, qualquer coisa vocês me chamam, pode ser? O 4, o 5, o 6 e o 7. Tentem adiantando aí já. Tá bom. Vocês querem que deixe a tela compartilhada aqui ou vocês baixaram o arquivo lá no Moodle? Acho que você pode parar de compartilhar se quiser. Ah, eu vou parar a gravação também, tá?